Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse aqui é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou terminar de resolver a minha lista de exercícios sobre ótica da visão. Eu comecei a resolver essa lista numa live, mas não deu tempo de fazer todos os exercícios, faltaram só 3. Inclusive eu vou deixar o card para a live aqui ó, em cima, no canto da tela. Então se você quiser vai lá e acessa essa live também, super bacana, todos os exercícios resolvidos direitinho lá. E já fica o convite para as próximas lives, sempre na segunda, às 7 da noite. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. Inclusive, para de enrolar também e aperta o botãozinho do curtir, se inscreve no canal, não enrola mais. E eu vou abrir aqui os exercícios, ó. Começando pelo 13, foi um dos que faltaram. O 13 da Estadual de Ponta Grossa fala assim: em relação aos aspectos relacionados com a visão humana, seus defeitos e maneiras de corrigi-los, assinale o que for correto. Primeiro, a hipermetropia está relacionada com problemas da anatomia dos olhos e a sua correção pode ser feita por meio do uso de lentes convergentes. Oh, yes! Com certeza é isso, está correto. A hipermetropia também é conhecida como olho curto. Então, o olho é mais curto e a imagem se forma atrás da retina. E outra coisa que a gente pode falar é que a vergência do olho ela é insuficiente para formar a imagem em cima da retina. E ela é corrigida, sim, com lentes convergentes. Por isso, a primeira afirmação é totalmente correta. 2. A miopia ocorre devido ao alongamento do globo ocular. Sim, é o contrário da hipermetropia. A hipermetropia é o olho curto, a miopia é o olho longo. E para sua correção podem ser utilizadas lentes divergentes? Sim, lentes divergentes. E aí tem aquela piadinha infame que eu já fiz aqui outras vezes que o míope não pode ir no zoológico porque ele usa lente divergente, não é lente de ver bicho. Se ele for no zoológico ele não vai ver nada. É ou não é? É horrível, eu sei. 4. De uma maneira simplificada, para o olho humano, o cristalino funciona como uma lente biconvexa. Sim, também. Então, se a gente pensar no cristalino, galera, ele é uma lente, tem um formatinho assim, ó, meio arredondado. Então, se você olhar de um lado, a face é convexa, do outro lado a face também é convexa. E você ainda tem os músculos ciliares ligados ao cristalino que podem modificar o formato dele. Então, esses músculos ciliares podem deixar o cristalino mais esticadinho, né? Diminuindo a curvatura, na verdade, aumentando o raio de curvatura das faces dele, ou deixando ele assim mais bolinha, diminuindo o raio de curvatura e modificando assim a vergência e a distância focal. Então, está correto também. 8. Em analogia com o diafragma de uma máquina fotográfica, a pupila, devido ao seu diâmetro variável, controla a quantidade de luz transmitida ao interior do olho. Exatamente, é o que ela faz. Então, a sua íris, que é a parte colorida do olho, ela é um músculo que pode mudar o seu tamanho, né? Pode se contrair ou pode relaxar, alterando o tamanho da pupila, que deixa entrar mais luz ou menos luz, dependendo da luminosidade do local. Então, esse aqui é correto também. Nossa, que raro, tudo correto, né? Vamos ver se o último também é. 16. O cristalino, pelo fato de ser flexível, permite a focalização de objetos a diferentes distâncias do globo ocular, por meio da variação da contração dos músculos ciliares. Nossa, mas é exatamente o que eu estava explicando para vocês aqui, ó. Então, os músculos ciliares, eles modificam o formato do cristalino, e modificando o formato do cristalino, eles modificam a distância focal e, consequentemente, a vergência, fazendo com que ele possa focalizar corretamente objetos tanto próximos quanto distantes do seu olho. Então, essa também está correta. E a soma das corretas dá quanto? Não pode errar na soma agora, né? Então, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31. Então, a soma das corretas é igual a 31. Beleza! E aí, já curtiu o vídeo? Curte agora, hein? Se inscreve no canal. Esse aqui, o 14. 14 também não resolvi ainda.
Ele fala assim: em 2017, Carlos Mastrangelo, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, divulgou seus estudos sobre a criação de óculos formados por lentes líquidas para fazer o foco automático. Seu objetivo foi resolver o problema de quem tem presbiopia e miopia, por exemplo, para não precisar trocar de óculos. Mastrangelo conta que os óculos possuem uma câmera infravermelha entre as lentes que serve para identificar a distância entre o rosto do usuário e o objeto que ele está olhando, e assim fazer o foco correto. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, o que a gente pode afirmar? O que é correto afirmar? Primeiro, o defeito da visão chamado hipermetropia provoca o mesmo efeito que a miopia, ou seja, o indivíduo tem dificuldades em enxergar objetos próximos. Não, é o contrário, né? Um é o oposto do outro, dá para dizer assim, porque no caso da miopia você tem dificuldade de enxergar objetos distantes e da hipermetropia, objetos próximos. Então esse aqui está errado. 2. Uma das formas de ajustar o foco da lente é alterando a sua curvatura. Sim, essa afirmação está correta e você pode verificar isso na equação dos fabricantes de lentes, ou equação de Rayleigh. A vergência da lente, que é o inverso da distância focal, é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, multiplicado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Onde esses R1 e R2, galera, são os raios de curvatura das duas faces da lente. Então, modificando o formato dela, a curvatura da lente, você acaba modificando também a distância focal e a vergência. Vamos para o próximo, 4. O fenômeno óptico que explica o funcionamento de uma lente é a refração? Sim, com toda certeza. Então, a luz passa pela lente, atravessa a lente e sofre desvios, né, para formar a imagem num ponto diferente de onde se encontra o objeto. Então, o fenômeno é a refração. 8. Para determinar a distância, a câmera acoplada aos óculos, utiliza a onda de calor liberada pelos objetos. Não é correto isso, não necessariamente, né? Então é uma câmera de infravermelho. Vamos pensar aqui. Vamos ver de novo o que ele falou. Ele falou que... Mastrangelo conta que os óculos possuem uma câmera infravermelha entre as lentes que serve para identificar a distância entre o rosto do usuário e o objeto que está olhando, e assim fazer o foco correto. Não gosto muito de chamar de onda de calor, mas a gente pode dizer que essa alternativa está correta sim, né? Porque geralmente os objetos emitem infravermelho em função da sua temperatura, e é uma forma de propagação do calor por meio da irradiação. Então a gente pode dizer que isso aqui está correto sim, né? Para determinar a distância, a câmera acoplada aos óculos utiliza a onda de calor liberada pelos objetos, é uma onda eletromagnética. 16. Uma causa do defeito da visão chamado presbiopia está relacionada com um globo ocular mais achatado. Não, esse globo ocular mais achatado, ele é uma das causas da hipermetropia. E o diagnóstico da hipermetropia, na verdade, os sintomas da hipermetropia são iguaizinhos aos da presbiopia. Só que a presbiopia ela é causada por uma modificação no olho, ou um enrijecimento do seu cristalino, ou uma flacidez dos músculos ciliares, que impede com que você modifique corretamente o seu cristalino para poder focalizar objetos próximos. Então, ele está dando para a gente o nome de um problema de visão, que é a presbiopia, e a explicação de outro, que é a hipermetropia. Apesar deles terem sintomas iguais, não é o mesmo problema de visão. 32. A lente utilizada para corrigir o defeito da visão chamado miopia é a lente convergente? Não. É a lente divergente. Então, a lente convergente corrige a hipermetropia e a miopia é corrigida por lentes divergentes.
E o último, 64. Em um olho hipermétrope, a imagem é formada após a retina. Sim, verdadeiro. Tanto é que o hipermétrope é o cara que tem o olho curto, né? A gente diz que tem o olho mais curto porque a imagem acaba se formando atrás da retina, depois da retina. Então estão corretas 2, 4, 8 e 64. Quanto que dessa soma vai dar 78? Então a soma das afirmações corretas é 7, 8, 78. Segue o jogo, só falta um aqui, esse 15 já está resolvido, foi resolvido na live, só falta o 16 aqui, da medicina da faculdade Albert Einstein, que é basicamente uma redação com uma pergunta no final. Ó, ele dá pra gente um desenho aqui do olho com as suas estruturas, e aí já é uma coisa importante, galera. Você começou a ler o exercício, e aí tem um negócio desse, super cheio de detalhes. Você não vai, na hora da prova, ficar olhando detalhe por detalhe desse desenho. Então espera, dá um tempo. Lê primeiro o resto da questão. Talvez você não precise ler todos os detalhes desse desenho e não precise perder tempo. Então, vamos lá. O olho humano responsável pela visão pode distinguir cerca de 10 milhões de cores e é capaz de detectar um único fóton. É um sistema óptico complexo formado por vários meios transparentes, além de um sistema fisiológico com inúmeros componentes e todo o conjunto é chamado de globo ocular. Pela complexidade de se traçar os trajetos dos raios luminosos através desses diferentes meios, convencionou-se representar todos eles por uma única lente convergente biconvexa, que é o cristalino, de distância focal variável. Essa representação é chamada de olho reduzido. Aí você tem aqui um desenho do olho reduzido, né? E ele fala: no olho reduzido, a lente que fica na posição do cristalino deve conjugar imagens reais exatamente sobre a retina para que se possa ver com nitidez. Chama-se ótica da visão o estudo das trajetórias dos raios luminosos através do globo ocular até a formação de imagens no cérebro. As pessoas que têm visão considerada normal, emétropes, têm a capacidade de conjugar imagens nítidas para objetos situados, em média, a 25 centímetros da lente, que é o ponto próximo, por convenção, até distâncias no infinito visual, que é o ponto remoto. O cristalino é uma lente transparente, flexível, localizada atrás da pupila. Sua distância focal pode ser ajustada para focar objetos em diferentes distâncias num mecanismo chamado acomodação. A íris, na figura acima, é a área verde ou cinza ou marrom, que é castanha, medindo cerca de 12 milímetros de diâmetro. As outras estruturas visíveis são a pupila, que é o círculo preto no centro, e a esclera, que é a parte branca do olho, ao redor da íris. A córnea está presente, mas não é possível vê-la na foto, por ser transparente. Teoricamente, poderíamos pensar no centro da pupila como sendo o centro da íris. A pupila é um espaço vazio em forma circular, normalmente preto, definido pela margem interior da íris. Mede 1,5 mm de diâmetro com muita luz e até 8 mm de diâmetro com pouca luz. Sua função é controlar a passagem de luz que chega até a retina. Quando o olho é exposto a níveis de iluminação muito elevados, a pupila se contrai, na verdade a íris é que se dilata, efeito chamado de pupillary reflex. E aí, depois de meia hora lendo todo o texto, ele pergunta: admita a íris da figura recebendo pouca luz. Qual é a área da região colorida? Adote π igual a 3,1. Bom, se a íris está recebendo pouca luz, o que vai acontecer com ela? Ela vai fazer a pupila aumentar de tamanho. E a pupila pode chegar, de acordo com o texto, até a 8 milímetros de diâmetro. Como que a gente calcula a área da região colorida? A gente tem que tirar da íris a região, a área da pupila. O que ele falou aqui da íris? Ele falou que a íris tem 12 milímetros de diâmetro, então a gente tem que pegar
a área total aqui, ó, usando 12 milímetros de diâmetro, e tirar dessa área total a área da pupila. Eu estou pintando aqui. E aí sobra somente a área da íris. Ok? Vamos lá. Vamos lá. A área da íris vai ser igual a π vezes o raio da íris ao quadrado menos π vezes o raio da pupila ao quadrado. Então, estou fazendo a área de um círculo menos a área do círculo menor no centro. Então, a área da íris vai ser π vezes o raio da íris ao quadrado menos o raio da pupila ao quadrado, o que é 3,1 vezes. Bom, se o diâmetro da íris é 12 milímetros, então o raio vai ser 6 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado, porque o diâmetro da pupila dilatada é igual a 8, então o raio é igual a 4. E eu estou deixando em milímetros mesmo para calcular a área em milímetros quadrados. Então, essa área da íris vai ser igual a 3,1 multiplicado por 36 menos 16. 36 menos 16 dá 20, então fica 3,1 vezes 20. E essa área da íris vai ser igual a 6, vai dar quanto? 31, 62, né? 62 milímetros quadrados. Aí, essa é a resposta do item A. Agora, no item B, ele fala assim, ó. Chamamos de amplitude de acomodação visual a variação da vergência do cristalino de um olho, funcionando como uma lente, capaz de conjugar imagens nítidas para um objeto situado em seu ponto próximo e no seu ponto remoto. Determine em metros a distância do ponto próximo para uma pessoa que possua o ponto remoto normal e cuja amplitude de acomodação visual seja de 2,5 di ou 2,5 dioptrias. Então, quer saber qual é a distância do ponto próximo, ó, a distância do ponto próximo para uma pessoa que possua o ponto remoto normal, né? E a amplitude de acomodação visual é de 2,5 dioptrias. Se essa pessoa possui o ponto remoto normal, significa o quê? Significa que a distância do ponto remoto para ela é infinita. Beleza? Então a distância do ponto remoto é infinita. E aí, que mais que a gente pode dizer aqui? Ele deu para a gente... Deixa eu ver... O tamanho do olho. Ah, vamos ver se ele deu para a gente... Ah, tem aqui no desenho, ó. Temos aqui o tamanho do olho. A distância da lente, que é o nosso cristalino, até a retina, que é onde se forma a imagem, é 15 milímetros. Então isso significa, galera, que P', a distância da imagem que se forma até a lente, é igual a 15 milímetros. Esse valor é positivo porque essa imagem vai ser projetada sobre a retina, consequentemente uma imagem real. Então o desenho está aqui para ajudar a gente. E agora, o que eu faço com isso? Ó, para objetos
no ponto remoto, o P ele é igual a infinito. Na verdade, ele tende a infinito, né? O P é um valor muito, muito, muito grande. Deixa eu corrigir aqui, ao invés de colocar igual a infinito, vamos dizer que o P tende ao infinito. E aí, se eu jogar na equação de Gauss, eu tenho a vergência para o ponto remoto igual a 1 dividido pela distância focal, quando você olha para objetos longes, né? Para o ponto remoto, que é igual, de acordo com a equação de Gauss, a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, essa vergência vai ser igual a 1 sobre infinito mais 1 sobre 15 milímetros. Eu tenho que escrever 15 vezes 10 a menos 3, que é vergência sempre usando as distâncias em metros. 1 dividido por infinito dá 0. Então, sobra aqui a vergência para o ponto remoto igual a 1 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que 10 elevado a 3, 1000 sobre 15. Tá certo isso? E aí, se a gente fizer essa conta, 1000 dividido por 15, deixa eu pegar aqui a calculadora. Tô achando até meio estranho esse negócio. Aí, ó, Instagram aberto. Vamos ver aqui. Mil dividido por 15 é 66,6. Então, vamos colocar aqui 66,6 dioptrias. Maravilha! E ele disse para a gente que a amplitude da acomodação visual, que é a diferença, né, entre a vergência da lente quando olha para um objeto próximo e para um objeto distante, é igual a 2 dioptrias e meia, 2,5 dI. Então, se a vergência para o ponto próximo menos a vergência para o ponto remoto é igual a 2,5, vai ficar a vergência para o ponto próximo menos 66,6 igual a 2,5. Ou seja, a vergência da lente do olho do cristalino para o ponto próximo é igual a 69,1 dioptrias. E agora, como que a gente faz para determinar a distância do ponto próximo? Então, o ponto próximo é onde você vai colocar o objeto, né? Então, a gente pode dizer que a distância do ponto próximo é igual a P, sendo que o P' continua sendo a distância da lente até a retina, ou seja, continua sendo 15 milímetros. Aí a gente vai usar de novo a mesma equação, vergência é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa vergência é 69,1, que é igual a 1 sobre a distância do ponto próximo, menos não, mais 1 sobre 15 vezes 10 a menos 3. A gente já fez essa conta, 1 sobre 15 vezes 10 a menos 3, que dá justamente o 66,6. Então, 69,1
é igual a 1 sobre a distância do ponto próximo mais 66,6. E olha só, esse 1 dividido pelo ponto próximo, vai caneta, ó, voltou, esse 1 sobre a distância do ponto próximo é igual a 2,5. Finalmente, a gente pode dizer então que a distância do ponto próximo para essa pessoa é igual a 1 sobre 2,5, o que vai ser igual a 0,4 metros. Ou seja, essa distância de ponto próximo, caneta está falhando, vamos caneta. Bom, ela é igual a 40 centímetros. A caneta parou de funcionar justo agora, mas tudo bem, pelo menos a gente já terminou. Então, 40 centímetros, voltou a caneta. Mas ela está morrendo. Deixa assim mesmo. Galera, é isso. Negócio bem rápido aqui, mas espero que tenha dado para entender. Então, só para revisar aqui esse último, por que eu disse que para o ponto próximo, o P é igual à distância do ponto próximo? Porque é onde você coloca o objeto que a pessoa consegue enxergar, o objeto mais próximo que ela consegue enxergar. E a distância do objeto até a lente é o que a gente chama de P. Certo? Então é isso, fechou. Agora temos a lista completa. Gente, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.